A gente está começando mais um episódio do podcast Bora Facilitar. Aquele podcast que nasceu para falar sobre facilitação de aprendizagem e no fim a gente descobriu que isso está em tantos lugares que a gente trouxe tantas outras pessoas. Mas hoje o papo ficou sério. Hoje a coisa é outro nível. Hoje eu tô aqui com o Zé, que é designer educacional e aprendiz de utopias. Depois a gente escreve aí, para quem ainda não reconheceu quem é o Zé, eu vou deixar só assim, tá? Porque ele quis se apresentar dessa forma. Porque no final das contas a gente é humanos, né? A gente é humanos, tá bonito, né? A gente somos humanos, ficou um pouco pior. Mas a gente está falando de humanidades. E hoje acho que o papo vai ser num nível diferente, de coisas diferentes, ou talvez mais profundas até do que a gente falou em outros podcasts. Então, bora lá. Deixa eu começar. Zé, o que você quer saber? Essa pergunta é mortal, não é? Porque as pessoas sabem que eu não quero saber as perguntas antes que elas ocorram para eu não ter tempo de pensar e responder conforme eu sinto e sou. Então, não sei que resposta dar. É melhor passar à segunda. Vou para a segunda pergunta, então? Zé, assim, para quem não sabe, eu trabalho continuamente com educação de adultos, né? Mais com educação de adultos nas corporações, muito mais do que em escolas formais e tudo mais. O Zé é uma grande inspiração para mim, de metodologia, de forma de levar a educação, de forma de inspirar as pessoas a aprenderem. Agora, eu tenho algumas questões que são, eu acompanho a tua história, acompanho a criação da Escola da Ponte, para quem não conhece, vou deixar depois link para vocês conhecerem um pouco mais. E eu queria fazer esse contraponto um pouco dessa história de adultos e de crianças, porque os adultos, na verdade, eles têm crianças habitadas em si, né? Mas eles escondem em algum lugar. O que você acha que a gente pode fazer para as crianças saírem desse lugar escondido dos adultos e poderem brincar e aprender com crianças que ainda são crianças? Esse é um dos grandes dramas contemporâneos, não é? A separação, não é? A ruptura intergeracional. Eu pergunto muitas vezes porque é que nas escolas, jardins de infância, não estão presentes os avós. Eu entendo que os pais têm de ganhar a vida perdendo, não é? No trabalho, mas os avós não têm que estar o dia todo a estupidificar-se em frente a uma televisão ou num asilo. Faz todo sentido que eles se juntem. Porque os avós, como tu disseste, e como todos nós temos, têm uma criança grande dentro de si. A criança grande que é descrita num poema do Alberto Caeiro, Fernando Pessoa, o guardador de rebanhos, não é? Quando eu morrer, menino, seja... Meu amigo Rubem Alves dizia que quem mata a criança grande que tem dentro de si não fica adulto, adultera-se. Porque a ciência mais difícil que existe é o saber brincar. Brincar é a coisa mais séria que há no mundo. Mas a nossa civilização, que é a proto-história da humanidade, ainda crê que brincar seja desperdício de tempo. Não. A própria escola, a origem etimológica da palavra é skolé, grega, ou seja, lazer, aprender brincando. Mas a civilização industrial, não é? Acabou por criar aquilo que alguém disse que era a invenção do diabo, a escola. É verdade, há um texto maravilhoso, saboroso, da década de 30, que é sobre a escola e que diz que é a invenção do diabo. O diabo tinha que entregar alguma coisa da escola ao mundo. Enfim, então, quando as pessoas me veem, por vezes até, sei lá, vociferando e tal, é um clown. Eu tenho de me proteger,
temos todos nos proteger, eu ajo como criança sempre, porque a criança está sempre presente. Não está no futuro nem no passado. Não é? Quando eu escuto a pergunta, o que é que tu queres ser quando fores grande? É um xingamento. Criança é, não vai ser. O que é que tu queres ser? Ser aí, parar aí. Porque ele é, no momento. O ser humano adulto, não todos, mas penso que a maioria, ele vive com a tristeza do passado e a angústia do futuro. Então não existe. Se for criança, ele vai estar presente naquilo que faz. Só que é um exercício extremamente exigente. Eu falo por mim, eu estou a falhar a todo momento. Eu me esqueço de que sou criança. A todo momento. Eu li um livro há uns 60 anos atrás, A Aprendizagem da Serenidade, do Lewis Powells. Ele tinha proposto um exercício, que era criar um referencial de memória. Por exemplo, um anel. E no final do dia, fazer as contas ao tempo em que nós nos lembramos do anel. O máximo 10 segundos num dia inteiro. E olha que fiz muita força. Então eu percebi que nós andamos presencialmente ausentes. Vou-te explicar de outra maneira. Eu peço desculpa de já estar a exagerar Não, eu estou achando maravilhoso. Na resposta. Eu decidi ser professor, mas não fiz pedagogia. Isso me salvou, não costumo dizer. Fui da engenharia para a educação. Mas eu não queria ir para a educação. Eu queria ser missionário. Mas como eu costumo dizer, para ser missionário é preciso ser casto e humilde. Eu não era uma coisa nem outra. Então, fui para professor, onde eu não precisava ser casto nem humilde. Não é? Então, lá fui. Mas quando eu fui para a escola como professor, eu me surpreendia, porque antes eu fazia preparação para a universidade, cursinho, eu não era professor, fazia reforço, estudava explicações, e o que me surpreendia é que aquelas crianças e jovens que eu ajudava, eles aprendiam comigo, mas não aprendiam na escola. Como é que pode ser? Mais tarde eu compreendi. O Piaget dizia que a educação é a única área das ciências humanas em que toda a gente é especialista. Ou seja, não há autoridade na parte de quem sabe, porque todo mundo dá palpite. Então, fui para a educação e o que eu fui fazer? Dar aula. Eu não era um professor, era um dador de aula, era um auleiro, como diz o meu amigo Pedro Demo, um homem extraordinário. Eu dava as aulas e via que ninguém aprendia, ou praticamente muitos não aprendiam. Aí, um dia resolvi fazer uma experiência. Vais ver, porque foi a criança grande que me trouxe essa oportunidade. E que foi definitivo. Aquilo que me aconteceu naquele dia ainda está a acontecer agora. Porque eu faço esse dia presente. Porque nesse dia eu fui criança. Nós éramos obrigados a fazer o planejamento quinzenal. Definir os conteúdos, o modo como iríamos aplicá-los, o tempo, os materiais, a motivação. Eu fazia tudo isso. E muito bem, eu vinha da engenharia, análise, rigor, aquilo. Mas naquele dia passou-me assim uma coisa pela cabeça. Disse, olha, não vou fazer quinzenalmente. Vou fazer o planejamento de amanhã. Para estar presente, E então, era 1h30 da manhã, quando eu acabei o planejamento. Eu ia dar a aula às 8h30. 7 horas de diferença. Apenas dormi meia dúzia de horas, tomei o banho e fui. Repara bem. Eu queria agir como criança, estar presente no momento. Quando eu entro naquela sala de aula, não era eu que estava a entrar na sala de aula. Era um ator.
a representar um papel que eu tinha escrito 7 horas antes. Não tinha escrito naquele momento. Eu não estava a ser criança. Então, se eu era um ator, eu não estava presente. Não havia autenticidade. E como não estava presente, não havia comunicação. Não havendo comunicação, não havia criação de vínculo. O vínculo que não é só cognitivo. Ele é afetivo, emocional, estético, ético, espiritual até. Eu caí em mim. Fiquei quieto, calado, as crianças olhando para mim. Então aí eu fui criança. Sentei-me em silêncio, eles em silêncio, e eu perguntei: o que queres saber? O que é que eles disseram? Posso dizer? Sim. Não disseram nada. O que queres fazer? Brincar. Fomos brincar. A partir daqui eu não vou acrescentar mais nada ao episódio, que foi lindíssimo. Nunca contei isso por escrito. Um dia vou... Porque eu descobri naquele momento várias coisas. Primeiro, que numa sala de aula nada se aprende. Ponto. Pode escrever. Eu vou repetir. Numa sala de aula nada se aprende. Aprende-se o que não se deve aprender. Aprende-se a obediência formal. Aprende-se a andar... Bom, nem digo o que se aprende, que é terrível. Nenhum professor pode ficar sozinho numa sala de aula. Tem de brincar com outro professor. Ou seja, a profissão de professor não é um ato solitário, é um ato solidário. Eu não posso ser autónomo sozinho. Eu sou autónomo em relação a alguém, respeitando o direito à fala do outro, e que o outro pense e sabe, e jogar com ele. E que tudo o resto que existe hoje como escola não faz sentido nenhum. Eu fui procurar outros brincalhões, Maria Montessori, Claparreira e tal, e vi que havia quem dissesse que o centro deveria ser a criança. E o que nós fizemos na POM, e para encerrar, que já vai longe do soliloquio, foi exatamente colocar a criança no centro. Hoje ainda estão à procura de pôr a criança no centro. E nós fizemos isso há 50 anos. E hoje eu sei que a criança não é o centro. E agora? O Zé, você sabe que quando você me conta isso, eu estou aqui pensando em tudo que eu vejo na relação com os adultos, né? E aí, de novo, o que acontece, né? Eu trabalho lá na educação dentro de empresas. Não existe literatura clássica ou qualquer outra coisa que instrua como fazer isso. A gente tem que fazer um compêndio de coisas, né? Ler todas as literaturas sobre as questões todas de educação de criança. A gente tem algumas coisas relacionadas à educação de adultos, muitas vezes relacionados à alfabetização de adultos, mas não a desenvolvimentos, a outras aprendizagens. São todos as outras literaturas sobre isso são todas muito mecanicistas, né? Faça isso, tem um programa assim, assim, assado. E eu sou a pessoa que falo exato isso que você está me contando do planejamento. Quando algum cliente me pede um plano de aula, eu quero morrer. Eu quero morrer porque é uma perda de tempo. Porque a gente planeja e quando a gente chega lá, o planejamento ficou no passado, de uma coisa que eu pensei que aconteceria no futuro, e quando eu chego no presente, talvez nem seja mais nada daquilo. Talvez a dor que eu tenha que lidar seja toda outra e a gente vai por outro caminho. Não estou querendo dizer que você não precisa fazer uma certa organização, um certo planejamento para você estar lá e para você estar pronto. Não é isso não. Mas eu sinto essa dor e sinto a mesma dor quando alguém começa uma apresentação colocando a agenda, o que vamos fazer hoje. Né? Porque para mim é exatamente essa mesma dor. Eu posso ter planejado isso, mas a ver o caminho de uma determinada conversa vai saber para onde essa coisa vai. Né? Então, nesse sentido, é que eu acho que... Eu perguntei da história de como é que a gente faz para despertar essa criança, né, que está dentro. Tem um trabalho de despertar essa criança
Mas para mim eu tenho sentido uma dor grande porque eu acho que tem um trabalho de despertar o ser humano, porque eu tenho visto pessoas muito mecânicas, muito utilitárias. Elas foram aprendendo a ser utilitárias. O famoso que você quer ser quando crescer aconteceu. Eu quero ser o processador deste computador. Eu quero ser a memória deste computador. Eu quero ser o teclado deste computador. Porque a gente acaba se dando estes papéis, né? Porque lá atrás talvez alguém tenha me perguntado o que eu quero ser quando crescer, e eu tive que dar uma resposta, e eu acreditei nessa resposta. E aí eu não deixei só a criança, eu deixei o ser humano de lado. Eu estou muito louca quando eu penso essas coisas, quando eu estou vendo essas coisas, ou você tem visto isso por aí também? A pergunta é objetiva. Eu sou muito louca quando... Sim. Com certeza, tu és louca, totalmente louca. Obrigada. Porque só os loucos e as crianças é que dizem a verdade. Ok? Quando eu há pouco disse que o centro não é a criança, é porque quando se centra na criança, como eu fiz durante 30 anos, qual é o papel do professor? Então eu compreendi, não, melhor, compreendemos que não há centro à relação humana. E a relação humana, ela cria vínculos. Vamos lá. Falaste da educação de adultos. Quando eu vou fazer uma palestra, eu não faço palestra, eu converso. Eu tenho muito respeito, eu não chego e coloco um PowerPoint e começo a ler o PowerPoint. É um desrespeito total. Porque estamos a considerar o ouvinte, o professor que está lá no congresso, como um objeto a quem eu vou transmitir alguma coisa. Não pode. Aquele ser humano que está ali à espera de algo, ele é um ser humano. Ele merece respeito. Ele é um sujeito de aprendizagem, não um objeto. Então, quando eu subo a um palco para a educação de adultos, que são formação de professores, eu escuto sempre a mesma pergunta. A sua apresentação? Não tenho, me apresento. Não. Mas o seu PowerPoint? Eu digo, eu tenho Power, mas não tenho Point, sabe? Mas então o que é que vai dizer? Não sei, ninguém me perguntou nada, como é que eu sei o que vou dizer? Eu chego na ponta do palco e pergunto, o que é que querem saber? Eu me exponho. Eu não estou ali para passar conhecimento a ninguém, eu estou ali para aprender com os outros. Aquilo que os outros pretendem aprender e que eu pretendo aprender. Quanto à educação de adultos, eu trabalhei na educação de adultos, numa fábrica de automóveis, em vários lugares. E quando se fala da ponte, a ponte, ou melhor, atenção, há que distinguir entre escola da ponte e o projeto de fazer a ponte. No contexto do projeto de fazer a ponte, não há segmentação por idades, por turmas, por anos, por ciclos. Não há, porque não tem que haver. Se alguém discorda, que me diga e que fundamente. Eu me calo para sempre. A aprendizagem, em qualquer idade, a partir do 6º mês de gravidez e até à morte, a aprendizagem acontece quando ela é significativa, integradora, diversificada, ativa e socializadora. Significativa é porque quem vai procurar aprender atribui significado ao objeto de estudo. Por isso, quando um velhinho vem ter comigo e diz: professor, você ensina-me a ler? Assim, mas porquê? É que a minha neta, agora que está aqui na ponte, ela já sabe ler, e eu que andei no EJA, andei em todo lugar, não aprendi, agora até tenho vergonha, porque nem vou para lá, porque é tudo juventude, 20 anos, 15 anos, o que é que eu vou fazer? E aí logo a pergunta, mas porquê é que você quer aprender a ler? Logo. Fazendo um parênteses, eu me especializei na área da alfabetização linguística. Pronto. É uma arrogância muito grande, mas qualquer criança, jovem, adulto, mesmo com trisomia 21, spina bífida, autismo, que venha trabalhar comigo, em 3 meses fica a ler, ok? E ler e entender e fazer tudo. Mas adiante. Fico muito revoltado quando vejo uma criança chegar ao 5º, 6º ano sem saber ler. Fico revoltado quando vejo professores universitários analfabetos funcionais. Fico revoltado porque... Mas isso é outro assunto. Vamos lá, para não me perder. Perguntei ao velhinho, mas porquê é que você quer aprender?
significativo. E eu, sabe, professor, eu sou testemunha de Jeová. E lá no culto, o pastor lê os livros sagrados, mas eu acho que aquilo que ele diz não é bem o que está na Bíblia. Eu queria aprender para ver se é... Ok. Temos aqui um projeto de vida, um projeto particular, de aprender a ler para poder ler a Bíblia. O que é que eu faço? Naquele tempo era cassetes. Tu já não te lembras, tu és jovem? Não sei. Nunca ouvi falar disso. Então, eu comprei umas cassetes, gravei o primeiro capítulo da Bíblia. O Gênesis. No princípio era o verbo da aurora. Gravei, peguei na Bíblia e lá fui eu para a casa dele. E eu, o que é que traz aí? A Bíblia? Não é o que você... Então pronto. Pousei a Bíblia, pus o cassete no gravador e disse-lhe, o senhor vai ouvir o primeiro capítulo da Bíblia e vai apontar com o dedo quais as palavras que estão a ser ditas. Analogias fonéticas e tal. O homem começou, olhava para mim, na terceira vez que eu estive com ele lá em casa dele, ele acertou a maioria das palavras. Então eu já não usei a cassete e disse, então o que é que diz aqui? Ele olhava para mim e dizia, e em 90% dos casos, aí depois o resto não importa agora explicar, quer dizer que eu peguei, ele aprendeu pelo método global de contos, porque há um método global de frases, de palavras e de contos. E há um método natural de Freire. E há muitos outros. Eu aprendi 25, portanto. Mas os professores, quando vão fazer a alfabetização, só sabem um. Não é? O fónico, pá, pepi, pom, tatati, totô, por aí vai. Que Deus lhes perdoe. Ou melhor, que perdoe ao sistema de ensino. Porque o professor é obrigado a fazer aquilo. O professor não tem culpa. Mas vamos lá. Ele aprendeu a ler em cerca de um mês, no máximo um mês. 3 vezes que eu estive com ele, o resto era trabalho dele. Ele ouvia a cassete enquanto eu não estava e tal. Não sei o que é que terá acontecido depois, que ele terá lido a Bíblia e posto em causa o que o pastor dizia, mas pronto, adiante. Só te vou dar mais um caso. Eu tinha... Isto agora é que mais cerejas, vem. Mas só mais um. Eu estou achando ótimo. É? Mas só mais um que eu aprendo. Para não estar a aborrecer. A mãe de uma aluna vem ter comigo. Professora, ensina-me a ler. Sim. Mas porquê, minha senhora? Ela, porquê? Ela, porquê? Sim, porquê? Porquê é que você quer aprender a ler? Ela fez assim, sabe como é? A minha filha andou 3 anos numa escola, não aprendeu nada, chega aqui. Em pouco tempo aprende a ler. Eu não sei ler. Sim, minha senhora, eu sei que é isso, mas por que é que a senhora quer aprender a ler? Ela fazia sempre assim, olha, eu vou-lhe dizer, é o meu marido. Sim, seu marido? É o meu marido. Olha, desde há um tempo para cá, começa-me a aparecer à 1 da manhã, 2 da manhã, eu pergunto ao maridinho, isto são horas de aparecer, eu ando a trabalhar. Diz ela, eu ando desconfiada, sabe, professor? Eu ando desconfiada, que ele anda, mas é isso, é por isso que você quer aprender. É, professor, porque se eu pudesse ler os papéis que ele tem no bolso de paletó, eu tirava tudo a limpo. Disse, e a senhora pode me trazer um papel do bolso de paletó? Oh, são tantos, eu trago-lhe um. Passado um dia ou 2 aparece-me lá com um papel. O professor leia, eu disse, não, você é que vai ler, mas eu não sei, mas vai aprender. Passando um mês de trabalho, ela, a determinada altura, pega no papel, era um papel longo, estava a ler, e diz-me assim, ela aprendeu a ler pelo método das palavras geradoras, 28 palavras geradoras. Diz ela, professor, diga-me se é aquilo que está aqui escrito. Avaliação final. E ela começa, e depois é um eu. Ela olhava para a palavra eu, meu, meu. Eu nem falava, meu. Amor. E ela, meu amor. E começou a chorar. Acabou, eu confortei-a e ela diz, olha professor, não é para mim este recado. O que aconteceu? Ela aprendeu em 2 meses, e separou-se no 3º mês. Porque a leitura é a leitura do mundo. Ela emancipou-se, mandou galinha para a porta fora. É emancipatória a leitura. Sim. E a gente vê, e eu vejo, e eu vou fazer esse paralelo sempre, tá? Eu vejo hoje executivos, pessoas que dirigem empresas, que comandam muitas pessoas, que têm a função de liderar e fazer coisas acontecerem, que não conseguem expressar em palavras
uma ideia. Eles soltam palavras, pá, pá, pá. Algumas frases já vêm prontas, que tem os coaches e tudo mais que ensinam algumas coisas, não é? Algumas frases já vêm prontas, mas eles soltam palavras e aí a gente tenta organizar aquilo e fala, o que você está tentando me dizer é isso daqui? E aí a pessoa fala, é isso mesmo. Agora veja bem, se eu estou vendo alguém que está numa posição de ser o exemplo para pessoas, que ele está liderando e que a gente imagina que muita gente quer chegar nesse lugar, então ele torna-se um exemplo, bom ou mal, não sabemos, enfim. E essa pessoa pode ter muito dentro de si, porque o que eu noto é que muitas vezes as pessoas têm muito sim dentro de si, mas elas não conseguem expressar de uma forma que o outro compreenda. Ou talvez não consiga expressar de uma forma que eu compreenda, talvez eles entre si se compreendam, não sei. Eu acho que fica tudo meio nebuloso e as pessoas estão indo sem saber para onde vão. Qual é o ponto de falha? Por que isso acontece hoje em dia, especialmente, né? Num volume, porque o que eu estou vendo é um volume de pessoas vivendo isso. Eu, quando respondo, cada palavra que eu falo, eu duvido dela. Permanentemente. Portanto, tudo o que eu diga pode ser invalidado, contrariado de imediato. Mas eu vou tentar. Essas pessoas andaram na escola que nós conhecemos. Foi por isso. Repara, atribuem a Paulo Freire uma frase muito conhecida, que é, mas que não é de Paulo Freire, é curioso. É de Rodrigues Brandão. Um grande amigo que faleceu há um ano atrás. E que foi companheiro de Paulo Freire. E ele diz que a escola, a educação, não muda a sociedade. Muda as pessoas e as pessoas mudam a sociedade. Ok, maravilha. Como formulação teórica, é perfeita. Mas eu pergunto, e se a sociedade não mudar a escola? A escola não vai mudar as pessoas. E as pessoas não vão mudar a sociedade. E a sociedade não vai mudar as escolas. Vai entrar num ciclo vicioso. Onde é que esse ciclo se pode quebrar? Na família? Não, a família reproduz o modelo, não é, de educação. Na sociedade, não. A sociedade está enferma. A sociedade vive de valores que não têm nada a ver com o aperfeiçoamento humano. É a barbárie. Então qual é a instituição? A escola. A escola, mas não é essa a escola que está. A escola, pessoas. Eu acredito nos professores. Acredito na remissão do pecado que eles fazem. Porque são meus colegas. Quando alguém me pergunta, mas como é que eu vou ensinar os meus alunos a fazer currículos tridimensionais? Isto não está nos livros. Está no meu computador. Estou agora a testar. Eu respondo, dando aula. Elas dizem, você dá aula? Não, deixei de dar aula há 50 anos. Mas então, não é aquilo que vós sabeis fazer? É. Dar aula não é a vossa competência? É. Então eu tenho de valorizar o que vós fazeis. Dar-vos segurança. Não acrediteis em mim, acreditai em vós. Naquilo que vós sabeis fazer. Eu posso sugerir isto ou aquilo e vós. É um problema sério. Olha, muitos desses grandes empresários se fizeram a si próprios, apesar da escola. Vou dar-te um exemplo. Um dia, uma mãe recebe um recado da escola dizendo que o filho é idiota, que não vai aprender nunca, até porque a cultura dele é diferente da cultura onde vivem e tal. E a mãe tirou o filho da escola. Esse filho, mais tarde, se chamou Mahatma Gandhi. Outra mãe recebe um recado da escola. O filho tem 12 anos e o recado diz, o seu filho nunca vai aprender. Está sempre ausente, não está atento. É melhor tirá-lo da escola. E a mãe tirou-o da escola. Thomas Edison. Outro estava sempre a fazer riscos e desenhos, não se interessava pela aula do professor. E os pais tiraram da escola. Pablo Picasso. Outro era um aluno médio, enfim, que não ia além, sobretudo na área da matemática e da física. E ele afastou-se da escola. Einstein. Eu poderia estar aqui a dizer montes deles, não é?
O problema é exatamente esse. A escola perdeu sentido desde o início do século XX, quando surge o movimento da Escola Nova, o centro ao aluno. E o que aconteceu? Algumas escolas particulares adotaram isso, montessorianas, waldorfianas, etc, mas não fizeram o centro no aluno. Continuava a haver sala de aula, turma e tal, mas juntaram a aritmia do Steiner, juntaram os materiais da Montessori, montaram os ficheiros autocoletivos do Freinet, juntaram os cantinhos do De Crowley, mas ficou tudo igual, no particular, porque no público, na rede pública, nem isso. Nem chegou perto. Nem isso. E tudo porquê? Porque há um senhor que no século XVII diz, na Didática Magna, que é possível ensinar todos como se fosse um só. O que é que ele é? Um frade. Coménios. E o que é que ele sabe da educação? Nada. Depois, no século XX, vem a psicologização da escola, vem um Piaget que estabelece, não é, dentro da epistemologia genética. Mas o que é que Piaget é? Educador? Não. Ele é um zoólogo. Ele sabe de animais. Mas construiu uma teoria que outros quiseram pôr em prática e não conseguiram. Vem o Vygotsky. O Vygotsky, interacionismo, socio-interacionismo, as pessoas vivem, fazem teses de doutoramento sobre isso. Mas o que é que fazem? O centro é o professor, não há interação nenhuma, nem a socio-interação. Porquê? Porque o Vygotsky não sabia nada de educação, sabia de psicologia. Bem, eu posso estar aqui. A Montessori era médica e psicóloga, também não entendia nada. Nada. Só há uma pessoa que sabia de educação no meio disto. E não aparece. Não aparece na história. Porquê? Numa profissão, professor, eminentemente feminina, quem aparece nos 20 maiores educadores do século XX são 18 homens. Numa profissão eminentemente feminina, no Brasil, que teve dezenas de ministros, desde o Capanema, da criação da escola pública, só há uma mulher. São para aí uns 80 mil, só há uma mulher. Porque, quando se fala, por exemplo, de Freinet foi o único que pôs alguma teoria em prática, e prática na teoria, não foi o Freinet, não foi o Celestin, também foi. Quem pôs foi a sua esposa, Elise Freinet, professora de arte. Estamos assim. Eu não faria aqui um ativismo feminista aqui, mas de fato, a gente conversou disso outro dia, da minha suposição de que Maquiavel era mulher, né? E que, como tantas mulheres não podiam falar, ele se traveste. Gente, isso não é, isso é só uma loucura da minha cabeça, tá? Mas imaginando que mulheres nunca têm voz na sociedade, ainda mais naquela época, então, para ter voz, ele se travestia de homem para poder falar alguma coisa, porque como você vai administrar uma família, uma casa, um patrimônio, sem ter voz? Você tem um pensamento intrincado. Então, a gente vê muitos roubos de saberes que ficam com os nomes dos maridos, quando na verdade quem faziam eram as esposas, enfim. E você sabe que você fala dessa história da falência da escola, né? E para mim tem uma coisa, toda vez que alguém me chama para vamos desenhar uma universidade corporativa, alguma coisa, eu falo assim, temos um problema. A gente questiona hoje a validade da escola como ela é nos dias atuais. A gente está questionando o quanto ela de fato ajuda as pessoas a se desenvolverem. E você está querendo replicar esse modelo aqui dentro, né? Mas acontece que a gente não ousa pensar de outra forma. A gente ousa nem dar outro nome para a história, né? Ou outro significado para o nome escola. Então a gente segue repetindo. Que conselho você daria? E aí é conselho mesmo. Assim, que conselho você daria para uma pessoa que se incomoda com isso, mas não se manifesta sobre isso? Porque quando a gente começa a conversar com outras pessoas, a gente vê que vai saindo das pessoas, mas no dia a dia elas ficam lá quietinhas nos seus lugares. O que você acha que falta, o que a gente deveria ter para fazer essa, talvez, revolução, né?
de tentar, porque de fato a única coisa que congrega as pessoas numa determinada fase da vida, enfim, e que tem a possibilidade de mudar a sociedade é esse encontro que acontece na escola. Não é a escola, né? É o encontro que acontece na escola. É patrocinado pela escola. O que essas pessoas deveriam fazer? Essas que estão enxergando que poderia ser um pouco diferente, ou enfim, ou que têm dúvidas. Por onde a gente começa? Tu pedes-me um conselho, eu penso que os velhos dão muitos conselhos, mas não os seguem. Então, não vou dizer... Por isso que eu pedi para você dar, né? O que eu posso dizer? Há bocadinho falávamos realmente das mulheres que não aparecem na história. A Madame Curie só foi prémio Nobel porque o marido morreu debaixo de uma carroça. Porque se o Pierre não tivesse morrido, ela nunca seria o Nobel. Ninguém nem saberia dela. Nada. Nós estamos num patriarcado duro. Aliás, o sistema educativo, ele é autoritário, é patriarcal. O que é que eu posso dizer? Olha, este sistema está para aí, não é? Estou dentro dele, eu faço parte do sistema. Mas ele é corrupto. Deves ter lido os sermões do Padre Vieira, não é? A necessidade do sal, não é? Pregar aos peixes, mas sabendo que... E como é corrupto, aquilo que é necessário para reduzir à menor expressão, o que é necessário hoje já não é para mim. Eu estou desistindo, eu falhei em tudo. Eu sou um incompetente porque não consegui chegar onde eu imagino que seja possível. Mas o que é preciso é ajudar os educadores. E quando eu falo de educadores, falo de professores, educadores em geral, pais, mães, ministros, políticos, toda a gente, todo mundo. Escolas são pessoas, não são prédios. Ajudá-los a regenerar o sistema. Regeneração, uma palavra fundamental. Depois, humanizar a relação pedagógica. Humanizar. E para isso é necessário partir do princípio que este sistema autoritário vai abdicar de ser hierárquico. Hierárquico. Repara, um diretor de uma escola recebe uma ordem superior. Ele discorda da ordem, porque ela vai prejudicar a sua comunidade. Argumenta, mas tem de cumprir. Porque tem dever de obediência hierárquica. É indigno. É uma vergonha. Então, é preciso, perante o autoritarismo e essa hierarquia, haverá uma engenharia superior? Nunca ouvi falar. Uma medicina superior? Também não. Mas há um ensino superior. Já pensaram nisso? Porquê é que há ensino superior? Porquê? Porquê é que o estatuto da carreira docente é diferente do superior, do inferior? Se há um superior, deve haver um inferior. E não vale a pena usar de eufemismos como em Portugal. Ensino não superior. Ora, vou enganar o diabo. Estão a abusar da minha expertise. Então, o que é para fazer é, pacificamente, tranquilamente, fraternalmente, questionar. Porquê é que há um ensino superior? É superior em quê? Se houver um ensino superior, que não há, deveria ser a educação infantil. Porque até aos primeiros dias, aos primeiros 1000 dias de vida, nós aprendemos quase tudo o que precisamos para a vida inteira. Eu sei que os meus colegas... Eu trabalhei no ensino superior. Também trabalhei no ensino inferior. Eu pergunto, o que é que eu sou? Sou do superior ou do inferior? Na média, somando, dividido por 2. Não, é como falar, a educação financeira, a educação formal, a educação informal, a educação do campo, a educação antirracista, a educação integral, a educação inclusiva. Não é necessário pôr adjetivos na educação. A educação é uma só, que se traduz em contextos específicos e é uma coisa horrorosa. O que essa gente da teorização inventa no ensino superior. Só que a aprendizagem não vive de teorizações. Vive de uma praxis coerente. Então o que é preciso? Humanizar.
humanizar a relação. E, finalmente, penso que daqui por uns 20, 30 anos, o Brasil terá isso. Conceber uma nova construção social de aprendizagem e de inovação, de educação. Porque há 111 anos, um senhor chamado Almada Negreiros escreveu, ele era companheiro de Fernando Pessoa, escreveu: quando eu nasci, todos os tratados que visavam salvar o mundo estavam escritos. Só faltava salvar o mundo. Quando eu fui para a educação, todos os tratados que visavam salvar a educação estavam escritos. Só faltava salvar a educação. E continua. Eu fui um incompetente, porque ajudei a criar um monstro, uma aberração, uma mutação genética no sistema. Uma escola onde não há sala de aula, nem porcaria, nem diretor. Quem dirige é a comunidade. Pública. Rede pública, ainda por cima. Então, não consegui passar a palavra. Não consegui fazer-me entender. E, portanto, eu assumo a responsabilidade total pelos meus erros. E espero que aqueles que fiquem agora, porque eu vou sair disto este ano, senão eu dou-me maluco. Vou plantar árvore, olhar passarinho, meditar. Beber caipirinha não, porque não me deixa. Ah, não, mas então, a gente dá outro nome para ela. É. Pronto. Viram como sou criança? Cá estamos nós. Olha, eu acho que é melhor ficar por aqui. Já falei demais. Mas esqueci-me de uma frase que eu gosto também. Porque nós vivemos um pouco de frases. Há um senhor chamado Adolfo Lima, que em 1915 também, ele era um grande pedagogo, mas a ditadura não gostava dele. Mandou para o Tarrafal, né? Acabou mal, acabou tuberculose e tal. Ele dizia, uma reforma radical talvez não seja possível, mas uma reforma não radical é inútil. O que é que tem acontecido nestes 100 anos, pelo menos? Criar placebos. O que é um placebo? Aula invertida, ensino híbrido, etc. E paliativos. Sala médica, IA. Não vai por aí. Também vai. É muito importante a contribuição das tecnologias digitais. É importante isso. Mas não no sistema de ensino que nós temos. Porque acaba por funcionar como uma válvula de escape. Mas era justamente isso que eu ia te perguntar. Eu acho que a gente está chegando no final aqui do nosso tempo. E eu estou vendo muita história com muitos experimentos, inclusive, utilizando a inteligência artificial aplicada à educação e vendo ganhos em alguns momentos, perdas em outros momentos. Para alguns lugares isso é legal, para outros não. Mas também a gente tem um dado aí que mostra que pela primeira vez na história a geração posterior não tem ganhos cognitivos frente à geração anterior. Isso acontece justamente no momento em que a gente tem um grande acesso à internet. É a geração que nasce com a internet. Ponto. Então, aquilo tudo que a gente... Eu olho para adultos que eu falo assim, gente, nunca a gente teve tanto acesso à informação e nunca a gente votou em tantos ditadores, por exemplo. Né? No mundo, a gente criou ditaduras a partir de escolhas. Quando você tem informação, porque a gente fala assim, as pessoas não têm informação, por isso que elas escolhem mal. Mas hoje eu acesso a informação, mas eu não sei avaliar a informação. E eu estou vendo esse movimento. Mas aí vem e surge algo que turbina tudo isso, que é a inteligência artificial. Como que eu posso usar ela de forma realmente favorável para revolucionar, para contribuir na revolução da educação? E como ela é vil, em que lugar ela vai ser vil e em que lugar ela vai ser boa pra gente? Ou como você enxerga isso? Eu enxergo de modo estrado. Ahá! E eu vou situar a resposta, entre aspas, que eu nunca dou resposta, eu faço um comentário, numa história. Pronto, para acabar. Uma história. Gosto de histórias. Uma história. É bem verdade que nunca tivemos tantos instrumentos de comunicação e nunca tão solitário o ser humano está. Nunca. Uma solidão que nasce na sala de aula, com solidão de professor,
que é da mesma natureza da solidão do aluno. E que depois, na família também, cada um está com o seu celular, com o seu computador, não há diálogo, não há nada, há o Big Brother na televisão. Então, há um paliativo teórico, ou teoricista, porque eu respeito muitos teóricos. Um dos meus grandes amigos é o Pedro Demo, que para mim é a expressão máxima da seriedade, da honestidade intelectual no ensino dito superior. E um paliativo, que agora está muito em voga, já vem de algum tempo atrás, é a educação inclusiva. Educação inclusiva, toda a gente fala. Na década de 60, chamavam ao ser humano diferente um ser deficiente. Na década de 70, chamavam-lhe aluno de integração. Na década de 80, chamavam-lhe aluno com necessidades educativas especiais, o NEEE. Na década de 90, depois da Conferência de Salamanca, chamaram-lhe aluno de inclusão. No princípio, na primeira década deste século, chamaram aluno atípico. Na segunda década, onde nós estamos, é o aluno neurodivergente. Eu estou curioso para saber que nome lhes vão dar na próxima década. Porque aquilo que está a passar é uma mentira muito grande que os teóricos ou teoricistas do ensino dito superior fomentam. Porque nada de inclusão existe nas escolas. Não mesmo? Eu irritei-me um pouco, peço desculpa. Então, vai a história. Irrito também. Eu escrevi um livrinho na Inglaterra chamado Pathways to Inclusion. Resultou de uma grande pesquisa que eu fiz em vários países sobre o suporte de vida que se tem de dar a todos que são mais diferentes dos outros. A ArtMed traduziu para o Brasil Caminhos para a Inclusão. E eu fui convidado para abrir um congresso de inclusão, no Unicamp. E lá fui eu. Subi ao palco, que eu não gosto de subir ao palco, mas tenho que subir, não é? E perguntei o que é que querem saber. Ninguém nunca diz nada, eu já estava preparado para... Enfim. Uma senhora levantou o braço. Eu disse, a senhora quer fazer uma pergunta? Não é bem uma pergunta, sabe? É um comentário. Faça favor, minha senhora, faça favor. Ela disse, o senhor é a pessoa indicada para abrir um congresso de inclusão. Eu fiquei todo vaidoso. Ela deve ter lido o meu livro, não é? Eu digo, então, muito obrigado. Não acabei, mas faça favor, então. O senhor é a pessoa indicada para abrir um congresso de inclusão, porque eu já vi que o senhor é deficiente. Eu contei até 10. Uma gargalhada geral foi no auditório da Unicamp. Uma gargalhada geral. Eu respirei a fundo, contei até 10 e perguntei à senhora, sou deficiente porquê, minha senhora? Porque o senhor é... olha, outra gargalhada geral. Eu disse, a senhora acha que eu sou deficiente porquê? Porque o senhor vê menos. Aqui é que eu apanhei logo. Vê menos enquadra-se na teoria de Eysenck. Eu não vou entrar na teoria porque tu não mereces que eu tenhas consideração por ti. Mas é uma teorização no campo da área das explicações de insucesso, da teoria dos dots, é uma coisa chata da teoria. E diz que há, como é que eu dizer, handicap. Vem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca vem nada de jeito, mas vem de lá, essas coisas todas. O Fernando Azevedo dizia, companheiro do Anísio, que nem tudo que vem dos Estados Unidos é bom para o Brasil. É preciso ter cuidado. E o Freire dizia que os brasileiros não devem nortear a sua reflexão, mas solear a sua praxis. Mas são coisas assim. Vamos lá para acabar a história. Aí eu digo, a senhora acha que eu sou deficiente porque eu vejo menos que a senhora? Não tenho uma história. Eu estava no aeroporto e estava a olhar para um televisorzinho e tal. De repente vem um daqueles seres humanos que anda sozinho no mundo, esses. E eu era transparente. Eu era, enfim, paisagem. Ele não me viu. Pôs entre mim e a tua visão. Eu disse, a senhora o que é que faria se estivesse no meu lugar? E ela, eu diria logo ao cavalheiro, saia da frente, haja respeito. Não vê que eu estou a ver a televisão? A senhora iria arranjar um quiproquo, uma situação de conflito. Claro, eu não precisei, minha senhora. Ele não se pôs entre si a televisão. Pois, e o senhor não precisou. Porquê? Minha senhora, quando ele se põe entre mim e a televisão, eu fecho o olho direito, a televisão passou para ali, eu continuei a ver. A senhora faz isso? Não. Então quem é o deficiente? A senhora que vê de uma maneira, eu que vejo de 3. É uma questão de princípio. É uma questão de respeitar quem sabe e quem faz. É uma questão de bom senso. É uma questão de respeito, de diálogo, de regeneração.
humanização e uma nova construção social. A que eu dou o nome de comunidade de aprendizagem e é para isso que estamos aqui. Exatamente. Zé, eu passaria o resto do dia falando, porque a gente nem contou o que a gente veio fazer aqui, mas isso a gente vai contar em outro lugar. Mas eu queria te agradecer demais. Para mim, eu já falo que eu já não sei nem como é que eu me porto na tua frente. Não sei nem como me portar na presença. Obrigada, mas eu gostaria de ter muito mais falas ainda. Faremos mais em outros momentos. E queria pedir para vocês que estão assistindo, que se tiverem dúvidas, comentários, tal, manda pra gente, porque aí a gente vai trazendo mais coisas, a gente vai puxando essas pessoinhas de volta, assim, pra gente continuar essa conversa. Curte, comenta, compartilha. Eu acho que a gente precisa espalhar muito, muito essas visões, as 3 visões, 4, 5, 10, 15 visões, do que pode ser feito em termos de educação. Acho que esse é o único caminho para a gente, de fato, mudar a sociedade, que todo mundo está falando, que a sociedade está perdida, todo mundo está sentindo alguma dor nesse convívio social, e a gente poderia mudar exatamente a partir da escola. Mas não é essa escola que a gente está vivendo hoje. Que escola seria essa? Eu acho que se a gente começar a duvidar disso e se perguntar sobre isso e buscar conversar mais sobre isso, a gente vai conseguir respostas melhores e talvez, de fato, em algum momento revolucionar, mesmo que seja aos pouquinhos, mas começar a modificar essa escola por aí. Eu quero, não sei nem como te agradecer pela sua presença, pela sua fala. Eu vou reforçar, o Zé, eu fico até emocionada aqui, porque o Zé, para mim, é uma das inspirações que eu uso para o meu trabalho. Eu também não me formei em pedagogia, porque todo mundo entende de educação, não é? Não é isso? Mas fui estudar um tanto disso e ele, de fato, é uma das minhas inspirações e é uma das minhas referências. Então, muito obrigada. Gente, espero vocês no próximo e em todos os outros. E tem coisa que a gente está fazendo por aqui e a gente vai contar para vocês depois. Beijo e até mais. Zé. Namastê. Obrigada.